Fala galera, boa noite. Tô pegando os detalhes aqui da troca do Harden ainda. Caraca, eu achava que ele ia pro Nets, cara, mas eu não achei que ia envolver tanto time assim, igual envolveu. Deixa eu entrar aqui. Deixa a galera ir entrando aí. Fala João, foi pro Nets sim, mano. Fala Nilo, boa noite, mano, boa noite galera. Foi pro Nets, cara, foi confirmado agora. Os insiders aí da NBA, cara, tá confirmado. Harden no Nets, na verdade foi uma troca que envolveu 4 times, né? O Cleveland Cavaliers, o Houston Rockets, o Pacers e o Brooklyn Nets. E, mano, doideira. Eu não achei que ia ser tudo essa galera, não. Não. Eu achei que o Harden ia pro Nets, só que eu achei que ele ia vir pelo Kyrie Irving. Não achei que ele ia vir igual do jeito que foi. Pro Nets foi perfeito. Foi perfeito, velho. Eu vou falar aqui, ó. Começando aqui, galera, essa é a primeira live. Essa primeira live que a gente tá fazendo aqui do Rebodunk. Ela vai ficar gravada aqui no Instagram. Ela vai ficar também no YouTube do Rebodunk. É só digitar Rebodunk lá no YouTube que aparece o canal. E qual que é a ideia dessas lives? A gente toda semana fazer um resumão da NBA. Então eu vou comentar aqui os jogos desde quarta passada até ontem. A gente vai falar um pouquinho da classificação da NBA, como que tá agora, e algumas coisas que aconteceram na semana. Então, toda quarta-feira a gente vai fazer essa live e ela vai ficar gravada e tudo mais, tanto aqui quanto no YouTube lá. Mas antes de falar dos jogos, não poderia não começar essa live sem comentar da troca do James Harden, que acabou de acontecer. Uns minutos antes da gente entrar aqui aconteceu essa troca. Me deixou surpreso porque eu achei que o Brooklyn Nets ia mandar o Kyrie Irving. A gente vai falar bastante nessa live sobre o Kyrie Irving também, o que vem acontecendo com ele e como ele vem agindo, né, tanto com o time do próprio Nets como na NBA em si, e ele pessoalmente. Então, e a gente sabe que ele é problemático, né? O Kyrie Irving tem um problema de ego muito grande e a gente sabe que os times que eles passam, saiu do Cavs por causa de ego para ser protagonista do time, foi pro Boston Celtics, não encaixou, que o time é praticamente o mesmo do time que tá agora, do Boston, que chegou na final de conferência ano passado. E aí ele foi pro Nets não ser protagonista de novo, né? Dividindo com o Kevin Durant, então eu já achei que ia dar problema. Então, por esse motivo, eu achei que essa troca com o Kyrie Irving, com o James Harden, eu achei que ele ia pro Nets. Eu até fiz um IGTV aqui no Instagram do Rebodunk sobre isso, mas eu achei que ia vir pelo Kyrie Irving. Eu não achei que ia ficar os 3 jogando junto. Mas pelo jeito o Irving anime aí e realmente, agora ficou um time. Eu vou falar sobre a troca antes da gente entrar nos jogos, no resumo da semana. O Nets, obviamente, só recebeu o James Harden nessa troca. Eu fiz um post agora também explicando essa troca. O Cleveland recebeu o Jarrett Allen do Brooklyn Nets. Isso foi vamos dizer assim, foi uma perda pro Brooklyn Nets, porque o Jarrett Allen estava jogando muito bem. Acho que tá melhor agora, né? Qualquer coisa vocês me avisem aí. Então, voltando, a gente estava falando da troca aí do James Harden. Então, o Houston Rockets recebeu bastante tanto 2 jogadores e um monte, 3, 4 escolhas e 4 trocas de escolha do Brooklyn Nets. Então foi bem beneficiado, porque o James Harden já não estava curtindo ficar lá, né? Então não tinha muito sentido mesmo. E o Oladipo, ele, mesmo já tem o John Wall lá no Houston, o Oladipo é uma boa, porque o clima com o James Harden estava horrível na equipe, então não tinha sentido nenhum ele continuar. Ele até deu uma declaração, uma entrevista ontem, que eles já tinham tentado de tudo. Ele já tinha tentado de tudo, né, no Houston Rockets e não rolou, não estava dando certo. Então não tinha clima, né? Numa equipe os jogadores têm que estar motivados, tem que estar. Imagina o clima dentro do vestiário, como que era com o James Harden nessa situação. Então não tinha lógica nenhuma. Por isso até que o Houston Rockets foi desesperado para trocar ele. O último time que entrou nessa troca aí foi o Indiana Pacers. O Indiana Pacers recebeu o LeVert, que veio do Nets, e uma escolha de segundo round.
Perguntaram nos comentários quem que saiu beneficiado. Cara, apesar do Nets ter perdido o Jarrett Allen e o Caris LeVert, pô, a gente vai comentar nos jogos da semana, aqui, mais pra frente, mas são dois jogadores que estavam jogando muito bem no Nets, mas é coisa, né? Pra trás o Harden, apesar de todos os problemas dele, é um cara que na pontuação é animal. E, cara, eu gostava muito do LeVert do Jarrett Allen no Nets. Então essa foi a perda, mas para que ter um Big Three, vamos dizer assim, né? Agora Kyrie Irving, Kevin Durant e James Harden. É 880. Ou vai destruir e eles vão chegar na final, ou vai dar ruim. Então, o comentou aí do James Harden vai jogar. Então, a questão, a gente já vai comentar do Kyrie Irving, o que vem acontecendo com ele, mas o Harden é monstro ofensivamente. Então vai ser a parte ofensiva do Nets vai ser animal, sem dúvida nenhuma. A questão vai ser a química. Tudo vai ser química. São 3 ótimos jogadores, vai ser a química se vai rolar entre eles. E a questão extra-quadra. Extra-quadra eu digo não necessariamente posicionamento em outras questões. Não, o extra-quadra é a química dentro do vestiário, a química entre os jogadores, não dentro da quadra. Isso vai ser muito importante para saber se dá certo ou não o Brooklyn agora. Mas bora lá. Eu já vou falar mais sobre essa troca. A ideia então aqui das lives toda quarta-feira é comentar como que foi a semana da NBA. Então vou mencionar rápido. Na quarta passada a gente teve a vitória. Eu vou comentar só alguns jogos, é lógico, não dá para ficar falando de todos. Na quarta passada eu tenho anotado aqui. Quarta passada a gente teve Celtics e Miami Heat, praticamente uma revanche aí da final da Conferência Leste. O Celtics ganhou, e antes disso, foi engraçado, a gente vai falar também mais pra frente, que teve aqueles ataques ao Capitólio nos Estados Unidos, a questão do Donald Trump e tudo mais, parece que foram apoiadores do próprio Trump. E em protesto, nesse jogo do Miami Heat do Celtics, quarta passada, os jogadores se ajoelharam. Isso vários times fizeram isso. Em vários jogos, várias equipes fizeram depois, em protesto, né? Em protesto ao protesto que fizeram, que foi um protesto super violento, nada a ver, invadir, nada a ver o que aconteceu. E aí nesse jogo de Celtics Miami Heat, todos ficaram ajoelhados, a gente teve o game winner, Tristan Thompson pro Boston, Avery Bradley pro Miami Heat. Então eu gostei bastante. Outro jogo da quarta que eu queria comentar, a quarta passada, ainda falando da quarta passada, foi o Orlando Magic ganhando o Cleveland Cavaliers de 105-94, mas eu não queria falar do jogo em si, eu queria falar da lesão do Mark Fultz. E aí agora ficou bem complicado pro time do Orlando Magic, porque ficou praticamente o Fournier, o Aaron Gordon e o Vucevic. E o Markelle Fultz, uma perda gigantesca. O Markelle Fultz vinha jogando bem nesse começo de temporada. Então, e foi uma lesão do Markelle Fultz que vai tirar ele da temporada inteira. Então vai ser um grande problema para o Orlando Magic. Inclusive, falando do Vucevic, contar uma história que aconteceu na temporada passada. Nos playoffs, o Orlando Magic se classificou para os playoffs da temporada passada e ele jogou o primeiro round contra o Milwaukee Bucks. E aí, eu na onda, né, de fazer as apostas para alguns jogos, geralmente eu estava apostando nas plataformas de aposta aí, quem que ia ganhar o jogo. Então, sei lá, Orlando e Milwaukee Bucks, por exemplo, nesse exemplo. Orlando e Milwaukee, aposto no Milwaukee, tanto que o Milwaukee passou o segundo round dos playoffs, ganhando de 4-1 do Orlando. E aí, nesse jogo, um dos jogos, eu não lembro qual foi exatamente o jogo entre Orlando e Milwaukee no primeiro round, eu falei, até agora eu tô apostando só vitória de um time, vitória de outro, vitória de um time. Eu vou começar a apostar essas apostas combinadas. Que apostas combinadas funcionam da seguinte maneira. Vou dar um exemplo, por exemplo, do Miami. E podem ser, por exemplo, vou dar um exemplo no Orlando. A gente está falando do Orlando e do Milwaukee, por exemplo. O Antetokounmpo vai fazer mais que 20 pontos, o Brook Lopes vai pegar mais de 10 rebotes e o Aaron Gordon vai fazer, sei lá, um double-double. Sabe? Apostas combinadas no mesmo jogo. E aí, nesse jogo dos playoffs do ano passado, eu fui fazer essa aposta combinada nesse jogo entre Orlando e Milwaukee Bucks. E aí acho que eu coloquei tipo 20, 25 reais. E o retorno, eu até botei aqui que eu não lembro.
era 860. 860 reais. Então imagina, estava apostando acho que 25 reais e ia retornar 860 reais. E por que retornava esse valor? Porque eu apostei acho que num 6 ou 7 jogadores, exemplo, sei lá, não lembro agora, mas Antetokounmpo mais de 10 pontos, tal, Brook Lopes, tantos rebotes, e aí ia. E todas tinham que acontecer para eu ganhar os 860. Por isso que esse valor tão alto, lógico. E aí, eu acho que eram 7 itens. Eu alcancei 6 itens. Então, 6 itens tinha dado green, tinha dado certo. Faltava um item para acabar e eu ganhar de 25 reais para 860. Qual que era o último item? O Vucevic fazer 2 cestas de 3 no jogo. E o Vucevic, nas últimas partidas, vinha fazendo entre 2 e 3 em quase todos os jogos. O Vucevic tem um arremesso legal, assim como o Jokic tem, que é um pivô que tem um arremesso bom do perímetro. E aí eu falei, o Vucevic está fazendo isso em todos os outros jogos, ele vai fazer nesse jogo contra o Bucks. Cara, ele fez acho que uma cesta de 3 no segundo quarto, e aí eu falei, agora certeza que eu ganho. Se ele fez uma cesta de 3 no segundo quarto, ainda tinha o resto do segundo quarto, o terceiro quarto e o último quarto. Eu falei, tem muito tempo, vai fazer, certeza. Cara, ele começou a arremessar, ele arremessava, a bola não chegava nele, aí o time do Orlando viu que não ia ganhar o jogo, esse jogo que eu apostei, o Bucks ganhou, e aí o Vucevic começou a ficar no banco e eu comecei a ficar puto, né? Falei, gente, ele tem que entrar, ele tem que arremessar. Nos últimos segundos do jogo, o Vucevic estava em quadra. Faltando 1 minuto para acabar o jogo, o Vucevic pegou uma bola, quase no meio ali, quase de frente para a Bela, só que na linha de 3. Ele arremessou, ele errou, mas estava meio que marcado. Eu falei, eu já fiquei puto, né? Aí eu falei, beleza, ainda falta menos de 1 minuto do jogo. Faltando, 25 segundos, o Vucevic outra bola, que dessa vez de frente pra tabela, no rumo da linha de 3, sem marcação nenhuma. A bola do Orlando rodou e voltou na cabeça do garrafão ali, na linha de 3, né, pro Vucevic. Cara, ele errou. Nossa, eu fiquei muito puto. Cara, perdi 860 reais por causa de uma cesta de 3 do Vucevic. O que acontece na história é que eu fiquei muito puto. Toda vez que eu vejo um jogo do Orlando Magic e vejo o Vucevic, eu lembro dessa história da temporada passada. Mas bora continuar. Então, os outros... Então, Markelle Fultz, obviamente, vai ser uma grande perda, né, por Orlando. Na semana passada, também na quarta, a gente teve vitória do Knicks. A gente vai falar um pouco do Knicks, que o Julius Randle tá jogando pra caramba. E o Austin Rivers teve uns jogos muito bons. Então o torcedor Yuri Fonseca aí, meu amigo também do canal, é torcedor do Knicks, tá bem feliz e empolgado. Ele já deve ter dado um empolgou aí pro Knicks, sem dúvida nenhuma. Agora vamos pra frente, os jogos de quinta passada. O que eu queria comentar desse jogo? O jogo do Mavs. O Mavs acabou ganhando do Denver. O Luka Doncic fez 38 pontos. Apesar de que ele tá fora de forma, ele em alguns momentos está fazendo pontuações altas. E a maioria dos jogadores da NBA, já entrando nesse assunto, a maioria dos jogadores está fora de forma porque a temporada foi curta. O fim da temporada, inclusive, foi a menor, essa off-season, foi a menor da história da NBA. Então, os jogadores não tiveram tempo para fazer uma pré-temporada, para descansar direito, né? Descansar, fazer uma pré-temporada. Então muitos voltaram fora de forma. Até um exemplo do James Harden, que até ontem eu postei uma story aqui, todo mundo tá zoando isso, que ele tá fora de forma, né? Olhando, é lógico, comparando a um atleta, ainda mais um atleta de NBA, que o desgaste físico é muito grande. Falando desse jogo ainda de Mavs e Denver, a gente teve o Jokic, tá jogando demais, ele fez 38 pontos nesse jogo. O Jokic tá jogando bem melhor do que ele já jogou na temporada passada, porém, inclusive o Jokic é líder de assistências, até ontem que eu vi, ele era líder de assistências da NBA, então a gente fica, um pivô líder de assistências da NBA, é meio controverso, né, pensar isso. Geralmente um líder de assistências, se bem que o LeBron foi na temporada passada, mas quando a gente pensa líder de assistências, a gente geralmente pensa um armador ou uma posição 2, a armador a posição 1, né, a gente pensa geralmente a posição 2, mas não, o que era o líder de assistência da NBA, tá jogando muito, porém o Jamal Murray não tá jogando
assim, é lógico. O Jamal Murray tá jogando o mesmo nível de basquete que ele jogou a temporada regular passada. Só que a gente ficou mal acostumado vendo o Denver Nuggets, que chegou até a final da Conferência Oeste na temporada passada, e o Jamal Murray tava jogando muito. Mesmo nível do Jokic, na verdade, em todos os jogos. Então a gente ficou mal acostumado. Então ver ele agora cair um pouco desse ritmo, então a gente fica meio triste, mas... E o Denver não tá jogando em si muito bem. Eu vou falar muito do Denver por causa da saída do Jeremy Grant, que foi pro Detroit Pistons. Então a defesa do Denver tá, assim, terrível. Comparado, é lógico, né? Terrível comparado à temporada passada, que tinha uma defesa muito boa, principalmente pela saída do Grant. Eu fiz um vídeo lá pro Rebotante no canal no YouTube, comentando das melhores e piores trocas, e eu até comentei essa saída do Jeremy Grant como muito ruim, e agora a gente tá vendo. Tá sendo muito mesmo pro Denver Nuggets. Agora vou comentar também de um jogo semana passada que foi do Brooklyn Nets, que James Harden está no Brooklyn Nets, só fazendo um comentário novamente. Brooklyn Nets ganhou o 76ers, e o que eu queria fazer esse comentário? Que o 76ers estava completo. Eu vou fazer outro comentário em outro jogo da semana, que o Philadelphia estava completo nesse jogo de quinta passada contra o Nets. O Nets estava sem o Kevin Durant e sem o Kyrie Irving, e mesmo assim venceu do 76ers. Algumas pontuações, o LeVert foi o principal do time do Nets com 20 pontos, e o Embiid jogou bem. Do 76ers, o Embiid ainda continua jogando muito bem. Porém, não sei porquê, a gente vai falar do Danny Green mais pra frente, o Danny Green tá triste. Se ele já tinha um aproveitamento, a carreira dele vem caindo, né, um aproveitamento de 3, o 3D, né, que é o chutador de 3 e o defensivo, então ele tá mal. Vou comentar, teve um jogo que foi terrível, foi péssimo. E beleza, agora vamos para sexta-feira passada, eu comento alguns jogos. A vitória do Pistons na sexta-feira sobre o Phoenix Suns, e uma atuação, a gente não estava falando do Jeremy Grant, uma atuação top do Jeremy Grant. Ele fez 31, foi um double-double, né? Ele fez 31 pontos e 10 rebotes. E vai ser isso, né? O Detroit Pistons, eu não espero eles chegarem muito além na Conferência Oeste, não tenho essa esperança. E o Jeremy Grant é o líder da equipe, sem dúvida nenhuma, porque ele saiu do Denver Nuggets, é um ótimo jogador. Pra mim, ele deve ter ficado no Denver, mas as trocas não são tão simples assim, né? Tem muita coisa, geralmente tem muita coisa envolvida e muita coisa que a gente às vezes nem sabe. Um outro jogo, na sexta-feira passada ainda, foi o Hornets contra o Pelicans, e esse jogo foi o jogo que os dois irmãos, os irmãos Ball, jogaram um contra o outro. O LaMelo Ball, que tá no Hornets, e o Lonzo Ball, que tá no Pelicans, jogaram, aí foi muito legal. Dois irmãos, né? Imagina você jogar na NBA e tá com seu irmão, ou no caso de uma mulher, você jogar na WNBA e jogar com a sua irmã, imagina, na outra equipe. Deve ser legal pra caramba. Igual tem o Stephen Curry, o Seth Curry, os irmãos Morris também, os irmãos Lopes também na NBA. Então, deve ser legal pra caramba. Então, só que o LaMelo teve uma atuação muito boa nesse jogo. Ele fez um double-double, 12 pontos, mas o Lonzo Ball, pra variar, ele fez pontos nesse jogo, então horrível. Tem uma pergunta aí perguntando o que eu acho da atuação do Nuggets. Cara, Nuggets, eu acredito que no final da temporada eles vão se classificar para os playoffs. Eles começaram bem mal, a gente vai falar mais pra frente na live sobre a classificação, mas eles começaram bem mal, bem mesmo. E eu acredito que um reflexo, por que eles estão bem mal, principalmente a saída do Jeremy Grant, porque o ataque do Nuggets é muito bom, só a defesa é horrível. O problema hoje em dia. E aí, Carlos, salve, mano. O problema do Nuggets, o Jokic tá jogando melhor do que ele jogava a temporada passada. O Murray tá no nível que ele tava a temporada regular, porém, a saída do Jeremy Grant deixa muito a defesa do Nuggets exposta. Então é isso que tá quebrando, e eles já estavam bem entrosados, né? Então isso tá quebrando bastante o lado do Denver Nuggets. Mas eu acredito que eles se ajustem sim, e até o final da temporada o Denver se classifique para os playoffs. Que não tá num cenário muito bom agora, né? Mas é o começo de temporada, a gente teve aqui 10 jogos, 11 jogos por equipe, mais ou menos, né?
E pô, são 72. Então, imagina, 72 jogos, ainda falta bastante coisa. Nildo perguntou, e aí, mano, sobre o trio do Nets. Cara, 880. Ou vai ser muito top, porque o James Harden é monstro ofensivamente. Eu só tô com dúvida, a gente vai com mais pra frente sobre o Kyrie Irving. Tá, ele tá muito... Tá meio estranho ele, né? Os posicionamentos dele, ele não joga alguns jogos, tá bem estranho. Então é 880. Ou o Kyrie Irving agora vai animar mesmo e vai entrar de cabeça nessa equipe. E, cara, o ataque desse time vai ser monstro. Já tava monstro nesses primeiros jogos. Se todo mundo se manter saudável, né? Que é o que a gente quer e o que a gente espera, cara, vai ser monstro. O Jarrett Allen e o Caris LeVert que saíram foram grandes perdas, mas, cara, ganham ofensivamente. Então eu acho que vai ser muito top. É 880. Ou vai ser muito top, ou eles vão se dar mega mal e vai ser, tipo... Horrível não vai ser, né? Porque, pô, são 3 jogadores de muita qualidade. Mesmo não se dando bem, vai ser bom. Ele classifica pros playoffs, isso é fato. Agora, o que vai fazer eles chegarem na final e serem campeões ou não, vai ser se vai dar liga. Os 3, né? Voltando aqui, a gente estava agora os jogos da sexta, comentando os jogos desde a semana passada. Um jogo que eu queria comentar foi a vitória na sexta passada do Golden State Warriors, que estava vindo bem mal no Clippers. E o Clippers já indo com tirando a mão um pouco, né, da temporada regular. Eles ganham alguns jogos, aí um não joga, ainda não estão fazendo load management, que a gente chama, né, que é deixar, por exemplo, o Kawhi sem jogar uns jogos. No meio da temporada eles devem começar a fazer. Mas um detalhe desse jogo foi que o Curry fez 38 pontos. A semana retrasada ele teve um jogo de 62, que foi o career high dele, do Curry. Então um jogo muito bom do Warriors. O Curry Over Jr. que vem jogando bem mal, né? Bem mal pra contratação que ele veio. Mas eu espero aí que ele tomara, né? Porque o pior arremesso de 3 pro Kelly Over Jr. tá horrível. Tão pior que isso não tem como, então ele vai se ajustar sem dúvida nenhuma. O último jogo da sexta passada foi a vitória do Lakers contra o Chicago Bulls, que tá me surpreendendo, tá muito bem. O Patrick Williams, que é o novato aí, que foi a polêmica do draft desse ano, que ele foi escolhido na 4ª escolha do draft. Uma surpresa para todo mundo, né? Mas que atuando, tá oscilando a atuação dele no Chicago Bulls, mas tá atuando bem sim. O Zach LaVine fez 38 pontos nesse jogo contra o Lakers. E um detalhe que eu queria comentar, eu até anotei, o Lakers ganhou 2 pontos do Chicago Bulls e o Anthony Davis não jogou. O LeBron fez 28 pontos, mas o Anthony Davis não jogou. Então, foi apertado? Foi. Mas se a gente olha só o placar, a gente não vê que o Anthony Davis não jogou esse jogo. Então, um detalhe. Os jogos do sábado, um jogo Denver Nuggets, eu não queria nem falar sobre o jogo em si, mas o Denver Nuggets contra o Philadelphia, o Denver acabou ganhando. Porém, o que eu acabei de comentar, se a gente olha só o placar, a gente fala, pô, o Denver ganhou do Philadelphia. O Philadelphia é um time favorito esse ano no leste. Então, o Denver tá bem. Lembra que a gente tinha comentado um pouco para trás sobre o Jeremy Grant e tudo mais? Só que, no time do Philadelphia, nesse jogo de sábado passado, só tiveram 7 jogadores em quadra. Dentre desses 7 jogadores, vamos chamar estrelas, né? Foi o Dwight Howard, que acabou terminando com 11 pontos. E vamos começar a falar do Danny Green. O Danny Green nesse jogo fez 11 pontos. E olha só como tava ele e o Howard. Embiid não jogou, Simmons não jogou, Seth Curry não jogou. Danny Green teve um protagonista, 7 jogadores só disponíveis. E até explicando, né? Por que tiveram só 7 jogadores disponíveis? Por causa da questão do Covid. Então, a NBA está com vários protocolos e tudo. Tem uma suspeita de contato, já está isolando esses jogadores e essas equipes. Já vai comentar que a gente começou a ter uns jogos adiados por essa questão. Então, nesse jogo de sábado, Denver e Philadelphia, começou essa questão desses protocolos e tudo mais. Tanto que o Philadelphia jogou só com 7 jogadores. E a gente está falando do Danny Green. Danny Green teve só 20% de aproveitamento de bola de 3. Até para todo mundo saber, um aproveitamento bom para um jogador da NBA de arremessos de 3 é
38, 37, 40, 41, 42%. Geralmente são aproveitamentos muito bons de bola de 3. E o Danny Green fez 28 nesse jogo. Então, horrível, né? Não precisa nem comentar. O Jokic jogou demais, para variar, por isso que o Denver ganhou. E teve essa questão dos 7 jogadores. Outro jogo que eu queria comentar do sábado foi o jogo de Hornets e Hawks. E não o jogo sim, nem o resultado. O Hornets ganhou. Mas que LaMelo Ball, nesse jogo, foi o jogador mais jovem da NBA a fazer um triple-double. Então isso foi bem legal. Foi um recorde, né? Até comentando antes do LaMelo Ball, dele ter alcançado esse recorde da NBA. Então o LaMelo Ball, o jogador mais jovem a fazer um triple-double, ele fez com 22 pontos, 12 rebotes e 11 assistências. E ele 19 anos. Quem tinha esse recorde antes do LaMelo Ball foi o Markelle Fultz, que a gente comentou que ele infelizmente se machucou, com 19 anos também, só que um pouco mais velho que o LaMelo Ball. O Luka Doncic, antes do Markelle Fultz, tinha essa marca, né, com 19 anos e um pouco mais velho também. Antes disso era o Lonzo Ball e antes era o LeBron James. Aí o Lonzo Ball e o LeBron James já tinham batido esse recorde na casa dos 20 anos ali. Mas então, fechando, LaMelo Ball é o jogador mais jovem da NBA, com 19 anos e 140 dias, para ser preciso, a fazer um triple-double. Depois a gente teve no mesmo dia, no sábado, a lesão no jogo do Miami Heat do Washington Wizards, a lesão do Thomas Bryant, que, vai fazer muita falta também pro Washington Wizards. Nesse jogo o Heat acabou ganhando a partida. O Raulzinho, jogo titular, uma coisa que eu vou comentar mais pra frente também, o Raulzinho tá entrando muito bem no Washington Wizards, que é o nosso brasileiro, não um dos nossos brasileiros atuando no NBA. Agora vamos pros jogos do domingo. Começamos com os jogos adiados. Então o jogo de Miami Heat e Boston Celtics foi adiado, a mesma coisa. Testes inconclusivos da NBA nessa questão de Covid. E por que foi adiado? Depois daquele jogo que a gente comentou de Denver e Filadélfia na sexta passada, que só 7 jogadores do Filadélfia atuaram na partida, a NBA colocou uma regra. A NBA colocou: se não tiver pelo menos 8 jogadores disponíveis para participar da partida, a gente vai adiar a partida. Que foi o que aconteceu no domingão, que foi o caso desse jogo do Miami Heat Celtics, que foi adiado. Um outro jogo que eu queria comentar, lembra que a gente comentou do Chicago Bulls, que o Chicago Bulls tá mandando muito bem, tá me surpreendendo. Chicago Bulls, no domingo, o Zach LaVine fez 45 pontos, apesar do Bulls ter perdido pro Clippers, perdido só de 3 pontos, o Zach LaVine fez 45 pontos no jogo, tá jogando bem demais o Zach LaVine, tá top. Um outro jogo foi, fechando o domingo, né, o Golden State Warriors e o Raptors. O Raptors tá decepcionando bastante, pelo menos o que eu achava dessa equipe. E nesse jogo o Curry mandou muito mal. A gente tinha falado que o Curry tava mandando bem. O Curry fez 12% dos arremessos de quadra e o Curry acertou uma bola de 3 em 10 tentativas. 10% de aproveitamento. O Curry, a gente sabe, um dos melhores chutadores e arremessadores que eu vi jogar na NBA. Não dá, né? Não dá, né, Curry? 1 de 10, mas a gente sabe que é uma coisa pontual. O Curry não costuma, lógico, ter essa performance. Indo agora para os jogos de antes de ontem, da segunda-feira, o Pelicans que iria ter, né? O Pelicans e Mavericks, que ia acontecer antes de ontem, foi mais um jogo adiado. E pelo que eu li, parece que o Porzingis ia voltar. O Porzingis está marcado, parece que ele ia voltar nesse jogo, mas como o jogo foi adiado, também por questões do Covid, protocolos da NBA, então esse jogo não acontece. Um outro jogo que eu ia comentar também foi a vitória do Washington Wizards. O Washington Wizards está bem para abaixo da tabela. O Washington Wizards ganhou o Phoenix Suns, que está jogando muito bem. E a gente teve, mesmo com o Devin Booker fazendo 33 pontos, a gente teve um Bradley Beal que fez 34, o Raulzinho de novo jogando bem. O Raulzinho não está contribuindo, às vezes, com pontuações nas partidas. Mas, em geral, o Raulzinho está mandando muito bem. Estou gostando muito de jogar. E, além do mais, é um brasileiro, né? O nosso Brazuca aqui. A gente tem que torcer, tem que apoiar ele sem dúvida. Um outro jogo da segunda. Lembra que a gente tinha comentado do Danny Green? Agora eu vou entrar no jogo que eu tinha falado que ia falar mais pra frente do Danny Green.
Atlanta Hawks e 76ers antes de ontem. O Atlanta Hawks ganhou a partida. Danny Green fez 2 pontos no jogo. Lembrando que esse jogo o Ben Simmons não jogou. O Embiid jogou bem, fez 24, mas Danny Green, vou falar só do Danny Green. Danny Green, o Ted Lake, 2 pontos na partida. Os 2 pontos foram de lance livre. Na bola de 3 pontos, ele acertou 0 de 7. E os arremessos em quadra, ele errou todos. Num desses, ele sofreu falta, foi para a linha de lance livre e acertou os lances livres. Foram os 2 pontos dele no jogo. Não dá, né? Difícil, cara. Difícil. Eu gostava do Danny Green, né, do Spurs. Na temporada passada ele vacilou em vários momentos, mas fica complicado porque é isso. Ben Simmons não jogou, era hora dele ganhar o protagonismo, matar as bolas de 3, 7. Não dá. Um outro jogo que eu queria comentar também é o jogo de Portland. Ontem o Portland ganhou de 1 ponto do Toronto Raptors. Novamente, Toronto Raptors mal. A saída do Marc Gasol e do Ibaka afetou muito, afetou mais do que a saída do Kawhi Leonard de ano retrasado. Então, o Raptors chegou a estar ganhando esse jogo por 17 pontos e deixou o Portland. Tudo bem, o Carmelo jogou bem, o CJ McCollum tá jogando muito bem. O time do Portland é um time muito bom, mas, cara, não dá. O time do Raptors tá muito mal. Daqui a pouco eu vou falar os standings, que é a classificação, número de vitórias, número de derrotas, tá malzaço. E o último jogo de antes de ontem que eu queria comentar foi o Sacramento Kings, ganhou do Indiana Pacers, e o Harrison Barnes, cara. O Harrison Barnes fez 30 pontos no jogo e o De'Aaron Fox fez 21. Domantas Sabonis está jogando muito bem na temporada passada e está jogando muito bem. Oladipo agora é mais jogador do Indiana Pacers, agora está indo para o Houston Rockets nessa troca com James Harden que aconteceu hoje. Então, Harrison Barnes jogou. Eu só queria citar esse jogo por causa do Harrison Barnes, que ele mandou 3 pontos, muito bem. Vamos falar agora, para fechar os jogos da semana, sobre o jogo de ontem. Tivemos mais um jogo adiado, que foi o Boston Celtics e o Chicago Bulls. Por que foi adiado? Por essa mesma questão. Lembra que de ontem o jogo do Boston também foi adiado por causa de suspeitas de Covid, jogadores ali que afetaram às vezes os protocolos no Boston Celtics. Então os jogos do Boston estão sendo adiados. Por isso que novamente, eu tô falando ontem, jogo do Boston Celtics foi adiado novamente. Um outro jogo que eu queria comentar foi a vitória do Brooklyn Nets em cima do Denver Nuggets, voltando à narrativa do começo da live, sem Kyrie Irving e o Kevin Durant destruindo, que ele fez 34 pontos. Mesmo assim, o Denver Nuggets não ganhou do Brooklyn Nets. Então, voltando àquela narrativa da saída do Jeremy Grant do Denver Nuggets, o tanto que afetou a defesa. Então, Denver vai ser difícil, cara. Vai ser essa temporada. No jogo, teve um outro jogo de ontem também. O Los Angeles Lakers ganhou com até certa facilidade do Houston Rockets. Eu até escrevi aqui o comentário, né, sobre o Harden mal fez 16 pontos, o James Harden ontem no jogo do Houston, e ele fez só 16% de aproveitamento das bolas de 3. Lembra que a gente tinha falado do aproveitamento do Danny Green de 28%, que era muito ruim? Imagina 16%. A gente sabe também aquele mesmo jogo de sábado do Warriors, que a gente falou que o Curry mandou muito mal, mas a gente sabe também que o Harden não arremessa 16% de 3. Então foi uma situação pontual. E logo aí ele já deve, né? Na verdade o Harden a gente sabe, né? Tá desmotivado. Ele tava, pra festa. Tava a investigação dele de indo pra festas, vamos dizer assim, ali nos Estados Unidos. Ele já deu uma entrevista ontem falando da química ali do Houston Rock. Ele já tava, sabe, jogando no ventilador. Ele já não tava nem aí. Então, o cara aí ele tava nem aí, então por isso que ele fez isso. E o último jogo de ontem que eu cantar foi a vitória do 76ers pra cima do Miami Heat. Mas o Miami Heat Tyler jogou demais, fez 34 pontos, o Duncan Robinson 26. Pra mim, o Duncan Robinson é o melhor catch and shoot da NBA hoje. O que é o catch and shoot? Aquele jogador que se movimenta muito na quadra e a maioria dos arremessos que ele dá é uma característica desse jogador. Pegar e arremessar. É chute mesmo, na própria tradução em inglês. O jogador muito assim, Kyle Korver. O Kyle é um jogador que é assim.
Robinson, para mim, hoje é o melhor da NBA nesse quesito de catch and shoot. E um detalhe dessa derrota do Miami de ontem pro 76ers foi que não tava Adebayo, Butler e Avery Bradley. Mesmo assim, com o Sixers completo, o Miami só perdeu de 3 pontos. E isso já me dá dúvidas do que vai ser esse 76ers pro resto da temporada. Porque ele tá muito cotado e tá no papel um time bom e vem jogando bem. Mas me deixa em dúvida, principalmente pros playoffs. É lógico que muita coisa pode acontecer ainda pra frente, sem dúvida nenhuma. Mas deixa uma pulga atrás da orelha ali. Então agora a gente fechou os jogos da semana. Agora eu anotei aqui uns tópicos, né, que aconteceram na semana para falar nesse finalzinho. A gente teve muitos times com jogos adiados, desfalques de equipes por conta do Covid. A gente sabe, teve até o Rodrigo Alves, que é do NBA 2 Pontos, infelizmente um podcast muito bom de NBA, com o Rodrigo Roque, que acabou, eles terminaram, acabaram com o projeto mesmo recentemente, mas o Rodrigo Alves até postou no Twitter dele comentando que os casos de Covid nos Estados Unidos, em comparação ao ano passado, quando a gente teve a bolha e tudo mais, até no meio do ano, comparando hoje, estão muito maiores mortes por dia, vamos dizer assim, em casos, do que o ano passado. E a NBA começou uma temporada, tá rolando uma temporada que os jogos estão sendo nos ginásios. Então a bolha você tinha como controlar melhor. Então, agora tem viagens, os funcionários são diferentes em cada ginásio, mesmo que aos testes, é muito mais difícil controlar. Por isso a gente está vendo um reflexo em jogos adiados, casos de Covid, várias suspeitas, por isso até os jogos adiados. Então isso está afetando bastante a NBA, tanto que essa semana, ontem eu acredito, a NBA compartilhou aí, cada vez a NBA toda semana está colocando regras mais rígidas ainda sobre essa questão do Covid. Então eu acredito, se não melhorar nas próximas semanas, essas regras vão ficar cada vez mais rígidas para os próximos jogos da NBA. Um outro caso foi o Jason Tatum, que está em quarentena. Na verdade, nem o Boston Celtics está jogando, né? A gente comentou. Então, mesmo se o Boston estivesse jogando, o Jason Tatum não ia jogar porque ele está em quarentena com suspeita, né, de Covid. A questão do Kyrie Irving, que a gente falou que a gente ia comentar, ele jogou 2 jogos do Brooklyn Nets. Ele perdeu o jogo contra o Memphis, que o Memphis ganhou. O Caris LeVert jogou muito, fez 43 pontos. O jogo no domingo com o OKC, o Oklahoma. O Oklahoma ganhou também e o Kevin Durant fez 36 pontos. Então, olha só, o Kyrie Irving deixou de participar de 2 jogos, dos últimos 2 jogos do Nets, e o Nets acabou perdendo. Como que influencia essa questão? Eu já falei sobre o Kyrie Irving. Ele tá meio desaparecido, ninguém meio que sabe o que aconteceu. Ele até uma história que ele foi visto num aniversário ali, a gente não sabe muito bem se é só a família dele ou não, numa comemoração. Ele falou, esses jogos ele alegou motivos pessoais e depois até saiu, aí esse eu não sei se é verdade, eu vi em alguns lugares só, falando que ele próprio declarou que ele não estava afim de jogar. Então, o que a gente deduz dessa declaração dele? O Kyrie Irving a gente sabe que é uma pessoa difícil, de um lado. De um outro lado, a gente pode ver que ele é um cara que ficou muito engajado na questão, principalmente do Black Lives Matter e dos protestos raciais. E o Kyrie Irving, até esse ataque ao Capitólio que aconteceu nos Estados Unidos semana passada, eu acredito que ele acabou afetando muito e ficou mal para jogar. Só que a gente ainda não sabe. Como ele voltou, ele não falou meio que nada. Então, tem essa investigação do aniversário também, que a gente não sabe se era um aniversário da família e tinha poucas pessoas, ou se era uma festa. Então, a gente não sabe bem. Lógico que para a semana NBA da quarta que vem que a gente fizer aqui, eu vou trazer logo mais informações. James Harden, que, eu tinha até anotado aqui, mas a gente já comentou bastante. Ele tá fora de forma, a gente sabe. Ele caiu a média de pontos dele da temporada passada até agora. E a explicação é desmotivação, né, cara? Ele não tá com vontade nenhuma de jogar no Houston e não quer. Ele não deixou claro, como eu falei no começo da live. Por isso que ele deu uma declaração ontem falando que Por isso que a troca aconteceu hoje do James Harden. Ontem ele deu uma declaração na imprensa para sacramentar que já era. Ele falou que ele fez de tudo para ficar em Houston, mas a química da equipe estava muito ruim e que não tinha como mais.
Cara, o jogador, imagina o clima no vestiário, o clima na quadra, o clima nos empresários e na própria equipe. Então, imagina você trabalha numa empresa, você chega e publicamente fala, eu já tentei de tudo para estar nessa empresa e realmente não dá mais. É a mesma coisa que ele fez. Então não tinha como, que ele foi trocado hoje e obviamente acho que por isso até que essa troca aconteceu tão rápido hoje. Eu queria comentar também a corrida inicial para o MVP. Saiu semana passada nos Estados Unidos uma votação inicial ali. Lógico que é muito prematura, é muito no comecinho. Mas em primeiro estava o LeBron James, que vem jogando muito, né? Em segundo estava o Luka Doncic. Terceiro, Paul George. Paul George que tá jogando bem. Não é aquele Paul George que a gente viu nos playoffs. Ele tá com médias melhores do que a temporada regular dele do ano passado. E é lógico que é no começo da temporada, né? Muita coisa pode acontecer. Então, primeiro LeBron, por enquanto. Segundo, Doncic. Terceiro, Paul George. Quarto, Joel Embiid. Em quinto lugar, o Curry. Curry que teve um jogo de 62 pontos, que foi o career high dele, tá jogando muito bem. Eu queria comentar também, já pra gente entrar nos minutos finais ali, né? Os dois jogadores que estão mal na temporada, que é o Nurkic do Portland. Aí falando um pouquinho das médias dele, que eu anotei aqui, ele tá com média de 9,5 pontos por jogo e 7 rebotes por jogo. E a temporada passada, o Nurkic estava com 17 pontos por jogo de média. Então, olha, ele saiu de 17 temporada passada para 9. E também de rebotes, ele saiu de 10 para 7. Então, teve uma queda muito grande para o time do Portland. Inclusive, o jogo desse final de semana, ele acabou nem terminando, parece uma lesão leve. E o outro jogador, o Kelly Oubre Jr., que, falando também de números, né? Ele tá com média de 10 pontos por jogo e ele tinha uma média no Phoenix no ano passado de 18. Então, praticamente metade ele caiu na média de pontuação. É lógico, começo de temporada, mas não tá contribuindo pro Warriors. E ele precisa rodar, O último que eu queria comentar aqui, o Raulzinho, cara. O Raulzinho que tá muito bem. A gente comentou aqui o Raulzinho, que é o nosso jogador brasileiro, que atua na NBA, no Washington Wizards. Ele tá entrando em algumas partidas como titular e vem jogando muito bem aí. Às vezes ele não atua muito bem, não contribui, quer dizer, muito bem com a equipe em pontuações, porém com o esquema de jogo ele tá mostrando num jogo contra o Miami Heat, ele fez uma bandeja em cima do Butler, ele faz a rotação e na parte da defesa ele tá mostrando muita vontade para jogar. Então isso eu tô gostando bastante. Tá aproveitando a oportunidade, né? Ele tá tendo a oportunidade de entrar de titular, tá tendo que aproveitar, sem dúvida. Agora comentar pra gente último tópico, a classificação da NBA, uns pontos que eu tô achando bem diferentes, né? Na própria Conferência Leste, algumas surpresas que a gente tá tendo. O 76ers, que tá muito na frente, eu tinha comentado, apesar de que eu acho que o 76ers vai continuar na frente, mas ele tá em segundo lugar. Não acho que o 76ers vai terminar em segundo na Conferência Leste. Então, é complicado. Então, tá sendo uma surpresa para mim. O New York Knicks foi uma grande surpresa. Ele estava bem à frente da tabela. Agora o Knicks, a classificação de hoje, né, de quarta-feira, quarta-feira, dia 13 de janeiro. O Knicks está na 9ª posição. O Miami está na 10ª. Muita coisa vai acontecer ainda. O Miami tá jogando muito bem, apesar de estar na 11ª posição na Conferência Leste. Tá jogando bem. E a gente está no Raptors. Para fechar essa Conferência Leste, o Raptors está na 14ª. E eu queria fazer um comentário que a saída do Marc Gasol pro Lakers e do Ibaka pro Clippers, que jogavam no Raptors, afetou muito mais o Toronto Raptors do que a saída do Caio no retrasado pro Clippers. Um exemplo é esse começo. O Raptors ano passado ficou muita temporada na própria temporada regular nos playoffs, também jogou bem. E agora tem 10º. 2 vitórias em 10 jogos. 2 vitórias, 8 derrotas. Tá difícil. Na Conferência Oeste, fazer uns comentários rápidos aqui. O Los Angeles Lakers em primeiro, destruindo, voltando. Melhor time que se movimentou na off-season, Los Angeles Lakers. 9 vitórias, 6 derrotas. Um outro time também que está muito para baixo, Denver Nuggets, 11º colocado. Então, cara, a gente já comentou a saída do Jeremy Grant, afetou muito para a equipe. Houston Rockets, penúltimo,
James Harden sem vontade nenhuma de jogar, apesar de que ele, mesmo assim, ele pontua muito, mas sem vontade nenhuma de jogar. Então nem tem muito o que falar. E o Timberwolves na última posição. O Timberwolves que tem, apesar de ter o Anthony Edwards, que foi a primeira escolha do draft, tem a questão do Karl Anthony Towns, que perdeu pelo menos ali, quantas foram? Não lembro, foram 7, 8, acho que parentes. Ele deu parentes que faleceram, né, do Karl Anthony Towns por causa de Covid no ano passado. Então imagina o psicológico dele. Então ele tá bem abalado e ele é uma das aí desse time do Timberwolves. Então com certeza tá afetando bastante dele. E agora, para fechar, responder a última pergunta aqui pra gente fechar essa semana da NBA hoje do Rebodank. O que você acha do Harden no Nets? Eu comentei no começo da live, mas fechei novamente, porque foi uma troca que abalou todo mundo. Cara, eu acho que é uma grande chance. O ataque do Nets vai ficar animal, mesmo o Harden não se encaixe. O ataque do Nets vai ficar animal. A minha única questão é se vai ligar os três, se o Kyrie Irving realmente, como a gente falou, alegando motivos pessoais. E aí, Alice, do Árbitros NBA, salve. A gente não sabe se o Kyrie Irving realmente está alegando motivos pessoais, não perdeu os últimos 2 jogos do Nets, inclusive o Nets perdeu, o Kyrie Irving perdeu os jogos e o Nets perdeu também para os adversários, então vai ser bem complicado. Então talvez esse seja o ponto que eu coloque, que talvez não dê liga. Esse relacionamento que a gente tem com o Kyrie Irving é bem difícil, cara. O ego dele é bem complicado. Não que os outros também não sejam, tá? Mas são mais fáceis de trabalhar, pelo que a gente sabe, pelo que a gente... Então, eu acredito que vai dar bom, sim. Foi muito bom pro Nets, apesar de ter saído o Caris LeVert e o Jarrett Allen, que são jogadores que eu gosto bastante. O Harden é um monstro ofensivamente, né? Não importa se dá liga ou não. Então, respondendo, acredito que vai dar bom sim pro Nets. Se der liga, cara, sem dúvida aí, final de conferência, já pode colocar eles ali. Vai ser uma briga muito grande entre Miami e Boston. Já colocou aqui no final, né? Miami, Boston, 76ers e Brooklyn Nets. Vai ser uma briga gigantesca, cara, nessa final no leste. Agora vai ficar legal. Já era a conferência leste pra mim entre os 3 ali, né? Que eu comentei. Boston Celtics, 76ers e Miami. Então é isso, galera. Foi a primeira do Rebodando. Então, toda semana eu vou fazer como a gente fez aqui, falando sobre cada dia, como foi a semana da NBA, alguns tópicos no final e principais, responder algumas perguntas aqui. Essa live vai ficar gravada aqui no IGTV do Instagram e eu também vou colocar no YouTube do Rebodank. Se você não segue lá o YouTube do Rebodank. Eu vou fazer alguns cortes também, deixar lá para ficar mais direto, pronto para assistir. Mas colar, a Alice fez como era que o Oladipo no Rockets, só sobre o wall e camp de blindado. Cara, então, eu tinha comentado aqui, Alice, o Oladipo no Rockets, eu fiquei com dúvidas por causa do John Wall, se não vai ter muito conflito, não conflito de brigas, né, mas conflito do esquema de jogo, e o DeMarcus Cousins anda muito briguento, né, muito briguento. Ele anda muito briguento. Ele precisa de uma dose aí de maracujina para dar uma acalmada aí contra o Lakers, ele tava bem bravo. Mas eu tenho dúvidas, viu, Alice, do Arbitros NBA aí. Falando, galera, segue aí o Arbitros NBA, muito top sobre a arbitragem. Qualidade topíssima da Alice lá no Arbitros NBA. E então, essa é a minha dúvida. O Oladipo com o John Wall. Nem com o DeMarcus Cousins, eu acho, mas com o John Wall pelas posições. As características de jogo deles bem parecidas na minha visão. Então eu tô com dúvida. O time desses 4 aí estão envolvidos nessa troca, sem dúvida, o beneficiado, sem dúvida nenhuma, foi o Nets. Sem dúvida. Isso aí, claríssimo pra mim. Vamos ver se vai dar liga, né? Então é isso, galera. Já no final da aula aqui, falta um minutinho. Vai ficar gravado no IGTV e vai estar lá também no YouTube do Rebodank. Quarta que vem, estamos de volta aqui para falar mais de NBA. É isso. Valeu. Falou.